Engenharia Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui aqui embaixo mais de 500 vídeos para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar a aula de bolso de tema Forjamento, aula de bolso que pertence à disciplina Processos de Fabricação e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Bernardo Rulien, lá da cidade de Itabira, do estado de Minas Gerais. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é o engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Haga Waga! Haga Waga! Haga Waga! Haga Waga! Waga Buggy Buggy Mugger Mugger Haga Waga! Vamos, Data, o Carga Rápida vai começar. Vai lá e clica no joinha. O Engenharia Carga Rápida aula de bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema de aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema de aula de bolso desta semana é Forjamento e pertence à disciplina Processos de Fabricação. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Bernardo Rulien, lá de Itabira, no estado de Minas Gerais. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida aula de bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras, com aulas de bolso novas. O forjamento pertence a um dos processos de fabricação de peças metálicas, aço, alumínio, cobre. Aliás, processos de fabricação, quando falamos de processos de fabricação de peças metálicas, devemos considerar a precisão necessária para a fabricação daquela peça e o tempo que temos. Quando consideramos tempo, também devemos avaliar a mão de obra técnica que irá operar aquele equipamento de processo de fabricação. E por isso que existem inúmeros processos de fabricação disponíveis para todo engenheiro escolher qual seria o processo de fabricação mais viável, mais otimizado a nível de custo para cada peça metálica. Dentre os processos de fabricação que nós temos, por exemplo, o grupo de processos subtrativos, que correspondem aos processos de usinagem de materiais. Chamamos de processos subtrativos porque eles retiram o material de uma peça. Por exemplo, mandamos fabricar uma peça com outro processo fabril, e daí recebemos aquela peça já em um material um pouco que possui um sobrematerial, ou seja, é a peça com um sobrematerial, para retirarmos o material da peça e ajustarmos as tolerâncias geométricas em cada aresta, em cada superfície que precisamos daquela peça. Dessa maneira, os processos subtrativos possuem o cavaco, que é o material que retiramos. Este cavaco é inconveniente, pois quando compramos a peça de um outro processo de fabricação
compramos a peça com o sobrematerial, significa que gastamos mais dinheiro, pois existe sobrematerial. E depois ficamos com um cavaco, que vamos vender a baixo custo do que compramos. Então é uma perda financeira. Os processos subtrativos são realmente muito precisos, porém exigem um equipamento mais oneroso, mais caro, e uma mão de obra técnica muito mais qualificada. E isso significa um elevado custo. Outra família que temos de processo de fabricação é a conformação líquida. Por exemplo, os processos de fundição. Estes são processos de fabricação que já são feitos com sobrematerial. Por exemplo, vamos falar de máquinas injetoras de plástico. Toda máquina injetora de plástico possui placas, uma placa fixa e uma placa móvel que se move. Nestas placas são montadas até as ferramentas para o processo fabril. Perceba que essas placas da máquina necessitam de uma superfície com uma planicidade precisa. Porém, o processo fabril, que é o primeiro processo fabril de fabricação dessas placas, é o processo de fundição. Ou seja, o fabricante da máquina injetora compra as placas fundidas com sobrematerial. E depois ele vai fresar, vai executar um processo subtrativo sobre essas placas para garantir a planicidade necessária na placa que será montada na máquina injetora. Então, usualmente, todo processo de conformação líquida é um processo primário, pois é o primeiro processo para a obtenção de uma peça que será retrabalhada para uma geometria, para ajuste de uma geometria necessária, para ajuste de uma geometria desejada. Um terceiro grupo de processo de fabricação é o processo de conformação sólida. Por exemplo, em uma fabricação de um processo de fundição, obtemos um tarugo. Sim. A primeira matéria-prima que vamos trabalhar, que é o primeiro processo de fabricação para a fabricação de chapas metálicas, por exemplo, é um tarugo, que vem, por exemplo, da Usiminas. Recebemos um tarugo fundido. Esse tarugo fundido irá para um processo posterior de laminação, que são rolos que irão conformar esta chapa. Vou conformar o tarugo para a forma de uma chapa metálica. Esse processo de conformação, inclusive, pode ser a frio ou a quente. Evidente que quando é a quente, a fluência do material é melhor e os esforços são menores. Outro processo de conformação sólida que temos é um processo, por exemplo, de forjamento. Perceba que é chamado processo de conformação sólido, porque ele pega um material sólido e irá conformá-lo, ou seja, iremos deformá-lo plasticamente, iremos executar uma deformação plástica para depois adquirir uma forma desejada. O forjamento é um desses processos. Recebemos então o tarugo e iremos comprimir esse tarugo de alguma maneira, através de impactos, ou através de uma prensa, que executará uma deformação lenta, ou através de impactos, um martelamento, para que este tarugo adquire uma forma desejada para depois até sofrer um retrabalho. E é o forjamento, que pertence ao grupo de conformação sólida, que atua sobre uma deformação plástica do material, que iremos tratar neste vídeo. O forjamento não gera no material metálico apenas a conformação plástica, apenas a deformação para uma forma geométrica desejada, pois o processo de forjamento também altera a resistência mecânica do material que está sendo conformado. Para entendermos isto, vamos olhar um gráfico de tensão-deformação. Ou seja, este gráfico apresenta onde uma peça, quando solicitada mecanicamente por tração ou por compressão,
Qual é a deformação que essa peça responde a esta solicitação mecânica? Vamos então olhar a primeira seção do nosso gráfico, tensão, deformação. A primeira seção, percebemos que o material se deforma quando solicitado mecanicamente por tração ou por compressão, ele se deforma em uma condição elástica. Gerou o esforço mecânico, ele se deforma, estica ou ele comprime. Retiramos o esforço mecânico, ele volta à situação em que ele se encontrava. Nesta região elástica do material, o material possui memória, ou seja, uma vez retirada a solicitação mecânica, o material retorna, por memória, à condição geométrica que ele se encontrava antes da solicitação mecânica. Porém, se a solicitação mecânica ultrapassar um certo limite de deformação, isto não ocorre. E, para tanto, para entendermos essa deformação elástica, vamos ver como é um metal, por exemplo, um aço, em uma condição de deformação elástica. Se olharmos de perto uma seção de um material metálico, o aço, perceberemos que na região elástica do material, todos os cristais possuem uma forma geométrica bem definida e bem circundada. Porém, se ultrapassarmos um limite de deformação, ou seja, se gerarmos um limite que chamamos limite de escoamento do material, uma deformação tal que ultrapasse no gráfico uma tensão limite, um limite de escoamento porque o material começa a sofrer uma deformação que não é mais elástica. É o limite de escoamento, onde o material perde a memória geométrica de onde ele se encontrava. Então, estaríamos entrando em uma região chamada região plástica do material, onde ocorre uma deformação plástica. Por exemplo, se pegarmos o espiral do nosso caderno, faça agora, tire o espiral, pegue o seu caderno da faculdade e tire o espiral. Se esticarmos este espiral e soltarmos, estica só um pouquinho, e soltarmos ele volta. Esticou, ele voltou. Esticou, ele voltou. Agora, se puxarmos com uma grande força este espiral do nosso caderno, perceberemos que ao largar ele não volta mais. Ele fica deformado plasticamente. O material perdeu a memória. Você vai me dizer, agora como é que eu faço para montar o caderno? Não, tudo pelo conhecimento. Você perdeu esse caderno, arruma um outro modo de prender as folhas. Continuemos. Então temos uma região elástica, onde o material se deforma com memória. Se ultrapassarmos um limite chamado limite de escoamento, o material perde a memória e se deforma plasticamente e adquire a forma em que ele se encontrou quando foi solicitado. E se avançarmos mais, teremos a estricção do material. Ou seja, os cristais que estavam encaixados, na condição de trabalho elástico, de deformação elástica. Ultrapassamos o limite de escoamento, esses cristais começaram a se esticar entre eles. Passamos o limite de estricção, eles já estão escorregando, os cristais do aço já começam a escorregar. E vão escorregando, até atingirem a ruptura. Aí o metal rompe, ele quebra, ele entra em ruptura. Então esse é o nosso diagrama tensão-deformação. O forjamento, em particular, ele necessita desse conhecimento do espiral do caderno, deformação elástica, deformação plástica e ruptura. Precisamos desse conhecimento para compreendermos o forjamento. Então, o exemplo do espiral do nosso caderno, que fizemos isso e depois vamos prender a folha aí de um jeito. Então, desta maneira, o forjamento irá atuar acima do limite de escoamento. O material metálico, o aço, por exemplo,
o tarugo de aço que é colocado em uma prensa, por exemplo. Essa prensa irá fazer uma solicitação mecânica de compressão sobre o tarugo de aço, tão grande que ultrapassará o limite de escoamento do material, entrará na deformação plástica. E os cristais do aço então ficarão deformados plasticamente. E essa deformação plástica, que não possui memória no material, o material não tem mais memória, porque entrou numa região plástica, é chamada de encruamento. Sim, quando falarmos em forjamento, vamos lembrar da palavra encruamento, que é o aumento da resistência mecânica dos metais. E qual é a vantagem disso? Sim, vamos olhar o nosso automóvel. Vamos lá, no nosso automóvel. Se nós não tivermos automóvel, vamos falar do automóvel do nosso pai. Perceba que se quisermos mexer no motor do nosso automóvel, precisaremos de ferramentas. Por exemplo, uma chave fixa. Engenheiro não fala chave de boca. Engenheiro fala chave fixa. Uma chave fixa para soltar os parafusos. A chave fixa, ela é solicitada mecanicamente, ela precisa de uma grande resistência mecânica, então a chave fixa é forjada para ter um metal, para ter a chave fixa estar encruada, estar com seus cristais encruados, onde ultrapassou o limite de resistência ao escoamento do aço, o material entrou numa deformação plástica para formar a forma da chave fixa, e daí ele foi fabricado pelo processo de forjamento. Se avançarmos mais, desmontando o motor do nosso automóvel, perceberemos que o motor do nosso automóvel tem pistões, né, que sobem, descem, explosão, compressão, admissão. Então temos o pistão. Esse pistão ele é ligado por uma pequena alavanca chamada de biela. Então essa biela recebe o esforço do pistão muito rápido e a biela precisa de uma grande resistência mecânica. Logo, o processo que gera a forma da biela é um processo de forjamento. Avaliando ainda mais o motor do nosso automóvel, percebemos que a biela está ligada a um virabrequim. Sim, o eixo do virabrequim está acoplado aos 4 cilindros, que por sua vez está acoplado à embreagem, onde a embreagem está acoplada à caixa de câmbio. É assim que é o nosso motor. Mas perceba, a biela e o virabrequim, que está acoplado à biela e gira rotacionando. Esse virabrequim recebe todo o esforço da biela. Então o virabrequim, precisa de uma alta resistência mecânica. Então a forma geométrica do girabrequim, e o processo de fabricação para gerar essa forma geométrica do girabrequim, é feita através do processo de forjamento, pois precisamos de um virabrequim encruado, feito pelo processo de forjamento. E para promover o aumento da resistência mecânica, o processo de forjamento que utiliza a compressão para deformar o material e gerar o encruamento, de promover a deformação plástica, ultrapassando o limite de escoamento do diagrama tensão-deformação. O processo de forjamento utiliza uma matriz inferior fixa e uma matriz superior que é móvel. Essa matriz superior pode vir de uma prensa ou até mesmo pode ser um martelo que geram a compressão através de um impacto, através da energia cinética do martelo e da massa da massa metálica do martelo. Se olharmos de perto, então, o tarugo que é conformado no processo de forjamento, perceberemos, então, a deformação plástica dos cristais do tarugo que está sendo deformado pelo processo de forjamento. A conformação mecânica promovida pelo processo de forjamento pode ser feita em forjamento a frio ou em forjamento a quente. Sim, podemos ter temperaturas diferentes para o processo de forjamento. Perceba que o processo de forjamento a frio,
à temperatura ambiente. Possui a vantagem da qualidade dimensional e o acabamento superficial, pois pelo fato de o forjamento já ocorrer à temperatura ambiente, o próprio impacto já gera a peça final. Vamos avançar então no processo de forjamento a frio. Existe um tipo de produto, por exemplo, parafusos, são feitos em processo de forjamento a frio. Neste caso, o parafuso que realmente necessita de uma qualidade dimensional excelente e um acabamento superficial bom, porque afinal no parafuso os mecânicos utilizarão chaves fixas para soltar ou fixar o parafuso. Desta maneira, então, o parafuso deve ter uma repetibilidade de processo e deve ser feito em um processo de boa qualidade e acabamento superficial. Para tanto, a fabricação de parafusos, a matéria-prima que é utilizada na fabricação de parafusos é controlada. Por exemplo, o arame de forjamento, que é fornecido para o equipamento que fabrica através do processo de forjamento o parafuso, é controlado pela norma brasileira, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A norma brasileira, NBR, norma brasileira 16984. Então, que padroniza quais são as características do arame de forjamento. Liga, elemento liga e como ele deve ser fornecido. Dessa maneira, então, como estamos trabalhando com o forjamento a frio, realmente o arame de forjamento necessita propriedades, características especiais para a conformação por forjamento. Entre elas, a propriedade da ductibilidade. E o que é ductibilidade? A ductibilidade é importantíssima para o processo de forjamento, pois ductibilidade é a deformação que um material suporta até a sua ruptura. Ou seja, nós iremos comprimir, esticar ou amassar, fazer uma grande solicitação mecânica por compressão ou tração nesse material, de forma a deformá-lo sem promover ruptura. Isto é ductibilidade. No caso do forjamento, o esforço mecânico é de compressão. E o material, então, deve ter uma ductibilidade, uma propriedade mecânica de ductibilidade a suportar o esforço de compressão com uma deformação, para suportar uma deformação que não, até o ponto em que não ocorra a ruptura. Perceba então que o equipamento que fabrica parafusos através do forjamento a frio possui diversas etapas, onde uma etapa forma um pouco a cabeça, outra etapa, outro estágio, porque é um forjamento de diversos estágios. Primeiro estágio forma um pouco a cabeça, o próximo estágio melhora a conformação à cabeça, até a cabeça do parafuso ser sextavada ou ser sextavada interna. E daí então temos um parafuso de elevada resistência mecânica, porque o processo de forjamento garante uma elevada resistência mecânica, porque o forjamento gera encruamento do material. E daí então temos alguns produtos que necessitam de forjamento a frio. Parafusos é um, engrenagens é outro. Afinal, pequenas engrenagens são fabricadas pelo processo de forjamento a frio e dessa maneira a engrenagem tem boa qualidade dimensional e bom acabamento superficial. E também, avançando ainda no forjamento, fora de materiais em aço carbono, percebemos que as ligas de forjamento que podem trabalhar dentro do processo a frio não só são de aço carbono, pois, por exemplo, podemos ter alumínio, aço inoxidável, cobre eletrolítico, utilizado na fabricação de peças internas de contatores e condutores elétricos, latão e bronze.
Vamos dar um bom exemplo onde o forjamento do alumínio é importantíssimo. Trens de pouso de aeronaves, estou falando trens de pouso de Boeing. Perceba que o trem de pouso de uma grande aeronave que pesa 30 toneladas, é o peso de um Boeing, com todo combustível já abastecido dentro de suas asas. Sim, um Boeing pesa em torno de 20 a 30 toneladas quando carregado com o combustível e pessoas dentro e com carga. Então o trem de pouso precisa de uma grande resistência mecânica. E o processo de fabricação indicado para um trem de pouso, onde o trem de pouso deve ser leve, ou seja, deve ser feito com material de baixa densidade, por exemplo, o alumínio. Então é um alumínio forjado o trem de pouso de uma aeronave. Outra peça em alumínio importantíssima, que necessita de uma elevada conformação, de uma elevada resistência mecânica, onde a dureza superficial impede o desgaste prematuro, é o degrau de escadas rolantes. Sim, todos os degraus de escadas rolantes são fabricados em alumínio pelo processo de forjamento a frio. E daí então percebemos que forjamento a frio possui uma grande gama de produtos, desde que não sejam produtos muito grandes, pois afinal de contas, quando aumentamos o tamanho do produto, aumentamos o esforço de conformação. E daí aumentamos a necessidade do tamanho da prensa ou de outro equipamento que irá fazer a conformação. E então por isso que existem diversos processos, existem dois processos de forjamento, forjamento a frio e forjamento a quente. A princípio, sempre desejamos o forjamento a frio, pois o forjamento a frio dá uma boa qualidade dimensional e acabamento superficial. Porém, quando o esforço de compressão necessário aumenta e a prensa, então, necessária ultrapassa o pé direito necessário para uma fábrica, daí passamos para o forjamento a quente. Vamos tratar agora do forjamento a quente. Afinal, já falamos do forjamento a frio. No forjamento a quente, a ductibilidade é importante, ou seja, o metal utilizado para o processo de forjamento é importantíssimo. Pois, afinal de contas, quando falamos de forjamento, falamos da ductibilidade do material que é envolvida no processo de forjamento. E quando aquecemos, quando elevamos a temperatura do tarugo que será conformado, aumentamos a velocidade cinética do material, a energia cinética do tarugo, das moléculas do tarugo. E com isso aumentamos a fluência desse material e a conformação então se torna mais facilitada com relação aos esforços mecânicos necessários para a conformação mecânica. Dentro do forjamento a quente, se olharmos, temos diversos materiais que podemos seguir, diversos metais e diversas ligas metálicas, que são misturas de metais. Para o forjamento, então, existem temperaturas indicadas de processo. Se olharmos a nossa tabela de forjamento, perceberemos que para o aço carbono de baixa liga, teremos a temperatura indicada entre 850 graus e 1150 graus. E como identificamos um metal a essa temperatura, sem utilizar um termômetro? Podemos identificar a temperatura do metal em função da temperatura que ele está, da cor que ele está naquela temperatura. Ou seja, se olharmos a nossa tabela de temperatura de metais do aço, aliás, temperatura do aço, percebemos que um aço a 550 graus tem a temperatura cereja. E essa temperatura cereja, vermelho cereja, bem escuro, um vermelho bem escuro. Este vermelho vai ficando cada vez mais claro em função da temperatura com o aumento de temperatura. Então, 850 graus estaria um vermelho mais claro e 1150 graus estaria
Já o aço aquecido a 1150 na cor amarela. Ou seja, ele começa vermelho, vai ficando para a cor laranja e depois fica amarelo para a temperatura de forjamento. Então, temperatura de forjamento vermelho, laranja e amarelo, onde amarelo já está próximo do 1150. E o que seria isso se olharmos na microestrutura do aço? Vamos avançar mais. Se olharmos o diagrama de equilíbrio de ligas ferro e carbono, por que chamamos de diagrama de equilíbrio? Para tanto, para entendermos um diagrama de equilíbrio, que é o mostrado aqui na tela, precisamos abranger o termo miscibilidade. O que é miscibilidade? Miscibilidade é a capacidade de nós dissolvermos água, dissolvermos um material dentro do outro. Por exemplo, se misturarmos água no óleo, não conseguiremos fazer essa mistura porque essa mistura é imiscível. Imiscível é porque não mistura. Ao passo que se misturarmos água no álcool, é uma mistura miscível e daí então conseguimos fazer uma única fase. Já a água no óleo não dá duas fases porque é imiscível. Então esse é o termo miscibilidade. Agora vamos falar do carbono presente no ferro. Bom, temos o ferro. Se misturar, vamos aquecer esse ferro para ele ficar líquido para entendermos melhor. Então temos um ferro aquecido a 1450 graus, é garantido 1450 o ferro está líquido. Então vamos lá, aquecemos o ferro 1450, o ferro ficou líquido. Agora vamos agregar carbono nesse ferro. O carbono com o ferro nos dá o carbeto de ferro ou o carboneto de ferro. A mesma coisa. O Fe3C. Perceba que agora temos dois elementos químicos. Antes tínhamos apenas o ferro e misturando o carbono temos um átomo, uma mistura, um átomo que é Fe3C. Fe3C. Quando temos dois elementos químicos, é um material cerâmico. Então temos o ferro, colocamos o carbono reagiu com o ferro e deu o Fe3C, que é um material cerâmico. Então temos ferro e material cerâmico. Isso é imiscível, não mistura. Você pode chacoalhar, misturar, tentar misturar, não mistura. É como a água e o óleo. Você pode pegar a colherinha lá, mexer, não vai dar mistura. Ele vai separar. E é isso que acontece com o ferro com o material cerâmico, que é o carbeto de ferro, que nós aprendemos na aula de metalurgia, que é a cementita. Então temos o ferro, o carboneto de ferro, ou cementita, em fases diferentes, não estão miscíveis. Tanto é que se nós olharmos com microscópio, quando isso resfria, perceberemos o carboneto de ferro que ele é pretinho, ele é escuro. E dependendo da quantidade de carbono, como resfriamos esse ferro, ele pode estar lamelar e vamos ter os diferentes tipos de nomes. Cementita, bainita, e vamos ter diferentes tipos de nome dependendo da porcentagem de carbono que colocamos nessa mistura e como resfriamos, porque se agrupa essa condição immiscível se agrupa de formas diferentes. Então, o que é recomendado para o forjamento? Como estamos falando de aço, aço tem menos do que 2% de carbono. Acima de 2% é ferro fundido. Ferro fundido é frágil, se bater com a prensa, se bater com o martelo, ele quebra. Então não dá, é menos do que 2% de carbono. Estamos tratando de aço, por isso que falamos aço baixa liga. Inclusive aço 1045, 0,45% de carbono. Vamos falando de aço baixa liga. Desta maneira, então temos, se olharmos agora no nosso diagrama de equilíbrio de ferro-carbono, perceberemos que eu fiz aqui em quadrado a região
do diagrama ferro-carbono, temperatura e porcentagem de carbono, onde teremos o forjamento. E daí nós então nos situamos do que estamos tratando. Se formos utilizar o forjamento de aço, conseguimos então identificar a temperatura só de olhar. Só de olhar sabemos se já chegou na temperatura. Está vermelho cereja, se vermelho cereja é escuro, não está. Se está vermelho cereja, estamos a 500 a 600 graus. Temos que aquecer mais até ficar um vermelho mais claro. Vermelho laranja, chegamos em 900 graus. 900, 950. Então está bem alaranjado. Ultrapassamos um pouco disso, começou a amarelar, 1150. Ótimo para o forjamento. Por isso que olhamos os vídeos de forjamento e vemos uma luminescência desse aço amarelada. Então estamos a 1150, um forjamento a quente, 1150 graus, forjando o aço. Com boa fluência, utilizamos um material de boa ductibilidade, que é a deformação sem ruptura. Vamos tratar agora da classificação do processo fabril do forjamento a quente. Dentro da classificação do forjamento a quente, poderemos ter então o martelamento. Entenda como martelamento a utilização de um martelo realmente, ou seja, um processo manual, onde o martelo que baterá no metal a ser forjado deverá ter uma velocidade entre 3 metros por segundo a 20 metros por segundo. Desta maneira, para a boa fluência deste metal, que deve necessariamente ter uma boa ductibilidade, que é a conformação sem ruptura, ela deve ser feita a quente. Dentro dos processos, então, dentro dos produtos que são executados pelo forjamento a quente, temos a cutelaria, que é a fabricação de facas e espadas. Por exemplo, espadas medievais, temos a espada japonesa, a katana, e até mesmo, por exemplo, a karambite, que é utilizada em lutas filipinas. A cutelaria também atinge facas que são utilizadas por pessoas que adoram ter um churrasco com facas especiais. Então, o forjamento a quente, de modo martelamento, por um processo manual, ainda é muito aplicado. Ainda dentro do forjamento a quente, classificando, temos a prensagem. Afinal, a cutelaria eram produtos manuais de baixa quantidade de produtos liberados no mercado. Quando passamos para a prensagem, onde é necessário uma prensa, realmente um equipamento, já passamos em uma produtividade, uma alta produtividade do que ofertamos no mercado. E daí temos a prensa. A prensa pode ser uma prensa óleo hidráulica, prensa excêntrica. Aqui fazemos sempre diferença, porque a prensa excêntrica é uma prensa mecânica, onde existe um motor elétrico que pode ser controlado através de um servomotor, atualmente, para ajuste da velocidade de martelamento. E a prensa excêntrica, quando é necessário uma força de forjamento muito elevada, a prensa começa a ter dimensões muito grandes. Então, usualmente, acima de 500 toneladas de força de forjamento, se passa para um sistema óleo hidráulico, onde a prensa, então, ela fica menor em relação à prensa excêntrica de 500 toneladas. Então temos estes dois tipos de prensas mais utilizadas no mercado de alta produtividade. Existem prensas de fuso, mas não são muito aplicadas para a produtividade de peças de mercado mesmo, produção de peças de mercado. Perceba que, como estamos falando então de prensa e prensas com ajustes de velocidade de prensagem, aqui temos velocidades menores de prensagem, porque temos
como conseguimos forças controladas, então podemos ter velocidades muito baixas, em torno de 0,06 metros por segundo, baixíssima a velocidade de prensagem. É quase uma cunhagem. Até 1,5 metros por segundo. Perceba, compare a diferença do martelamento com relação à prensagem. Na prensagem temos velocidades maiores porque conseguimos ter forças de prensagem maiores. Aqui, então, dentro do forjamento a quente, onde é utilizada a prensa, que é um processo de prensagem, temos produtos, podemos ter produtos de grande tamanho. Por exemplo, em trens. Sim, vamos pensar num trem. O trem carrega uma carga muito elevada, então os esforços são elevados. É interessante ter um processo de fabricação de componentes do trem que tem uma elevada resistência mecânica. Então é interessante que as peças que estejam no trem estejam encruadas. Tem um processo que gere a encruagem. E daí temos então, por exemplo, os engates de trem podem ser feitos pelo processo de forjamento a quente. Também temos as rodas de trem. Sim, processo de forjamento a quente. Os eixos de trem. Sim, processos de forjamento a quente. Então perceba que o trem, que é onde temos elevados esforços, necessita de forjamento a quente em muitos dos componentes. Assim como aeronaves necessitam de grandes aeronaves, onde os trens de pouso também necessitam de forjamento a quente. Já peças menores, que são feitas em forjamento a quente, devido à necessidade, então, de um material de boa fluência, boa dutibilidade e alta produtividade, temos, então, no motor do nosso automóvel, a biela. Temos o pistão está acoplado a um braço. Este braço, que receberá um grande impacto vindo do punção, chama-se biela. Então a biela é interessante que seja forjada para ter uma peça, para que a biela tenha uma elevada resistência mecânica, uma peça encruada. Também esta biela está acoplada a um braço, a um virabrequim, que é um eixo manivela, onde estão acopladas as 4 bielas que estão acopladas aos 4 cilindros do automóvel. Onde este virabrequim também está acoplado à embreagem, e depois vem a caixa de câmbio do automóvel. Então, perceba que temos também elementos que necessitam de alta produtividade, que são forjados a quente, em prensagem. Então, são classificados, que estão dentro da classificação do processo fabril de forjamento a quente. Vamos falar agora do forjamento a quente por prensagem, onde necessariamente estamos falando que é forjamento a quente por prensagem, necessitamos de um equipamento chamado prensa. Esta prensa poderá ser excêntrica, porém a prensa excêntrica acima de 500 toneladas ela fica muito volumosa e pode não caber dentro da fábrica. E daí passamos para a prensa óleo hidráulica. Então, existem 2 tipos de prensas de forjamento, excêntrica ou óleo hidráulica. A velocidade de prensagem, a velocidade de recalque de forjamento, atualmente pode ser ajustada tão bem na prensa excêntrica quanto na prensa óleo hidráulica. Afinal, temos ajustes hoje, através de servomotores, temos ajustes precisos de movimentos de prensas excêntricas. Dentro do forjamento a quente, podemos ter o forjamento em matriz aberta e o forjamento em matriz fechada. Vamos iniciar então tratando do forjamento em matriz aberta, forjamento a quente em matriz aberta. O forjamento em matriz aberta, o forjamento mais comum em matriz aberta, é o forjamento de barras. Entenda como barra uma seção qualquer com um comprimento muito longo, muito maior que as dimensões da seção. Este é o padrão. Temos as dimensões da seção e o comprimento
desta peça é muito maior que as seções da peça. Então, é uma barra. E qual é a forma da seção? Qualquer uma. Pode ser uma seção quadrada, pode ser uma barra com seção quadrada, pode ser uma barra com seção retangular, uma barra com seção hexagonal, uma barra com seção circular, também chamada de eixo. Então, temos o forjamento aberto. Dentro do forjamento em matriz aberta, temos o forjamento de barras. Forjamento de barras ocorre através, então, do recalque, que é o esforço para gerar o encruamento da barra, do tarugo, que será conformado em barra, através, então, de um recalque, de um esforço de recalque entre matrizes, onde temos uma matriz fixa, que apoia o tarugo, e uma matriz móvel, que comprime o tarugo, que recalca o tarugo. Essa matriz móvel tem movimento vertical para cima e para baixo. Então, gerando o martelamento através de uma prensa. E daí, então, temos um eixo feito, uma barra feita através do forjamento em matriz aberta. Este forjamento de barra, podemos não querer só um eixo ou só uma barra forjada, pois queremos avançar ainda mais no produto que desejamos ter, um produto final que desejamos ter. Por exemplo, poderemos desejar aqui um eixo de trem. Nesta condição, o eixo de trem ele tem uma forma com seção irregular. E daí precisamos uma seção intermediária menor que a seção inicial da barra. Então, vamos recalcar mais em qualquer seção intermediária dessa barra. E quando recalcamos mais em uma seção intermediária desta barra, chamamos de encalcamento. Vamos pegar uma barra e encalcá-la em seções desejadas, em pontos desejados da barra. E daí encalcamos a barra. E, por exemplo, poderemos ter um eixo que se transformará em um eixo de trem onde as rodas já estão incorporadas. Então, forjamos o eixo, forjamos a barra, forjamos o eixo, fazemos o encalcamento e depois vamos continuar fazendo o forjamento das rodas sobre a mesma peça. Então, temos uma peça única, forjada. Ainda tratando de forjamento em matriz aberta, podemos ter o forjamento de anéis. Como vamos ter uma peça em anel forjada? Tudo começa através de um tarugo. Então, colocamos o tarugo sobre a matriz da prensa, da matriz fixa da prensa, já sabemos agora o que é matriz. Colocamos o tarugo, colocamos um pino sobre o tarugo e a matriz móvel começará a recalcar até que o pino adentre o tarugo. Então o pino foi introduzido dentro do tarugo. E daí retiramos o pino do tarugo. Com um pino menor batemos. A matriz fixa é oca, então batemos. E o pino que estava recalcado dentro do tarugo sai. E agora temos um tarugo com um centro oco. Agora então é só pôr roletes dentro do tarugo, roletes internos e roletes externos. E vamos abrindo e ajustando esse tarugo até ele adquirir uma forma de anel. Vamos abrindo através da rotação do tarugo. Vamos começar a girar, esses roletes giram o tarugo e vão abrindo, porque ele está quente, então ele vai aumentando de diâmetro interno e externo. E aí temos um anel. Desta maneira temos um anel. E o que desejamos ter? Para que desejamos ter um anel forjado? Por exemplo, este anel irá apoiar a seção, todo o conjunto da cabine de uma escavadeira. Sim, temos escavadeiras com lagartas, que elas andam através de lagartas. E a cabine central, que possui a garra, que possui o braço com a garra, ela rotaciona, ela gira através do braço. Então podemos ter um anel tecnicamente chamado anel de rolamento, pois toda a cabine da escavadeira irá rolar sobre esse anel, que possui dentes de engrenagens
e ele é apoiado. Ele também recebe todo o esforço da cabine, do peso da cabine e da carga que a garra que está presa à cabine eleva. Então esse anel recebe um esforço mecânico muito elevado e necessita então ser forjado. Então anéis forjados, por exemplo, servem para os anéis que são montados em escavadeiras. Vamos tratar agora, dentro do forjamento a quente, vamos falar do forjamento em matriz fechada. O forjamento em matriz fechada se inicia com uma prensa. Porém, iremos fixar na prensa, na placa fixa da prensa e na placa móvel desta prensa, iremos fixar uma matriz. Por exemplo, no lado fixo da prensa, da placa fixa da prensa, iremos fixar a matriz inferior. E no lado móvel da prensa, iremos fixar a matriz superior. Entenda então, matriz, toda ferramenta que encosta e modifica o tarugo. Matriz é toda ferramenta que irá recalcar o tarugo. Desta maneira, então, sabemos que existe matriz em forjamento de matriz aberta e matriz em forjamento de matriz fechada. Sempre existirá a matriz, pois a matriz toca o tarugo, ela encosta no tarugo. Para entendermos melhor sobre matriz fechada, vamos dar um exemplo. Vamos pegar a matriz do lado inferior. A matriz do lado inferior, perceba que ela possui cavidades com a forma do produto desejado. E ela possui cavidades porque dentro do forjamento não iremos recalcar já com a forma final do produto. Sim, no processo de forjamento executamos diversos recalques em cada cavidade, onde cada cavidade irá modificar um pouco o tarugo. Ou seja, cada cavidade faz uma pequena alteração na forma do tarugo. Então tudo começa em um tarugo que será levado a uma cavidade da matriz inferior, pois essa não se move e o operador ou até mesmo o robô sabe posicionar adequadamente o tarugo sobre a cavidade. Desta maneira, quando a matriz superior comprimir, recalcar o tarugo, teremos uma modificação no tarugo. Em seguida, levaremos esta peça que já teve um recalque em uma cavidade, ela já recebeu um forjamento, uma descida da matriz em uma cavidade, ela é levada para outra cavidade. Então ela é levada a outra cavidade da mesma matriz e modificamos mais um pouco este tarugo. Agora ele tem uma nova forma. Pegamos esta peça já recalcada 2 vezes e levamos para uma terceira cavidade. E daí a matriz superior desce e recalcamos novamente para uma nova forma. E pegamos esta peça recalcada e levamos para outra cavidade, a cavidade final. E desta maneira, então, temos a peça então já forjada, a peça final. Perceba que a peça final forjada, ela possui rebarbas nas laterais. Isto porque o tarugo, no processo de forjamento, o tarugo já é levado com sobrematerial. É necessário esse sobrematerial, pois não conseguimos cortar o tarugo com muita precisão. Então, a matriz já é executada com bolsas laterais para conter as rebarbas. As bolsas vão conter a massa de sobrematerial do tarugo, que posteriormente, essas bolsas, este retalho será retirado, essa rebarba será retirada. Então, nesse processo de rebarbação, temos a peça final, que no caso aqui é uma biela,
que é utilizada, que é aplicada em motores de combustão interna de automóveis. Perceba então que temos um tarugo que é levado a diversas cavidades da matriz, para termos então um forjamento progressivo. Vamos obter uma peça forjada através de sucessivos forjamentos em diversas cavidades da matriz. Então temos forjamentos progressivos ocorrendo na matriz. Aqui no nosso exemplo, é uma peça da suspensão de um automóvel. Esta peça ela é forjada para conseguir resistir grandes esforços mecânicos. Afinal, a suspensão do automóvel recebe diversos impactos. Então, peças, elementos da suspensão do automóvel devem conseguir resistir grandes esforços mecânicos. E nada mais justo que a peça esteja encruada e que o processo fabril seja um processo de forjamento. Porém, como não conseguimos forjar em um único recalque a peça final, executamos sucessivos forjamentos dentro da matriz, que são, então, um forjamento progressivo dentro da matriz até obter a peça final. E depois, realmente é necessário tirar o sobrematerial, pois afinal o tarugo entrou com sobrematerial e a peça precisa ser rebarbada. Desta maneira, o processo de forjamento a quente pode possuir perdas de processo, ou seja, podemos ter a rebarba, desde que o forjamento a quente seja feito através de um processo de forjamento em matriz fechada, pois não conseguimos cortar o tarugo que será levado à matriz fechada, um tarugo com a massa exata para conformar a peça que desejamos que seja forjada. Vamos então olhar de perto o forjamento em matriz fechada. O forjamento em matriz fechada necessita de uma matriz inferior e uma matriz superior, onde a matriz possui diversas cavidades, pois vamos forjar em estágios. Forjamos uma batida, depois forjamos outra batida, depois a próxima batida, ou seja, é um forjamento progressivo. A peça irá se conformar progressivamente. Levamos então o tarugo à matriz, onde existe uma matriz inferior e uma matriz superior que se move. Esta matriz superior, ela então recalca o tarugo, conformando com a forma da cavidade da matriz. Neste recalque do tarugo, devido ao tarugo possuir uma massa superior à necessária, parte da massa, então, ela flui, existe uma fluência do tarugo para uma calha de rebarba, para uma bolsa de rebarba. Então, no projeto da matriz, existe a cavidade com a forma da peça que será forjada, com a forma da peça, com a geometria da peça desejada. E ao lado existe uma canaleta, uma calha, onde fluirá a rebarba, o excesso de material. A rebarba de forjamento. Vamos dar um exemplo, então. Um exemplo no nosso motor de combustão interna, do nosso automóvel. Possui um eixo de manivelas, ou um virabrequim. Esse virabrequim está acoplado à biela, por sua vez, ao pistão que se move. Então, o virabrequim, ele rotaciona em conformidade ao movimento de subida e descida ao pistão. Esta rotação do virabrequim, ela é impulsionada pelos 4 cilindros, ou seja, esse eixo de manivelas possui 4 manivelas, pois cada manivela está acoplada a uma biela e, por sua vez, a cada um dos 4 cilindros do automóvel, onde esse eixo de manivelas mais à frente está acoplado à embreagem e à caixa de câmbio lá na frente, para movimentar a roda do automóvel.
O virabrequim, por receber um elevado esforço, ele necessita, então, resistir a um esforço mecânico elevado. E daí, o processo indicado para o virabrequim, para o eixo de manivelas, o virabrequim, é o forjamento em matriz fechada, onde o tarugo é levado às diversas cavidades, como vemos no nosso vídeo. A matriz desce, é conformada, depois o operador retira a peça, põe para outra cavidade, é forjado, e assim sucessivamente, até uma peça que possui uma rebarba. Esta rebarba, esse excesso de material, essa rebarba de forjamento, ela é então posteriormente retirada. E a peça então, a peça do virabrequim vai para o eixo de manivelas do automóvel, vai para o fornecedor que montará o motor do automóvel, o motor de combustão interna do automóvel, e a rebarba então é retirada. A rebarba de forjamento é retirada. Essa rebarba de forjamento posteriormente é vendida, refundida e se tornará novamente, retornará na forma de tarugo para forjamento. Então o ciclo se vai. Mas isso não ocorre, a fundição normalmente não ocorre na mesma empresa que executa o forjamento. Perceba então que o forjamento em matriz fechada possui a característica de um tarugo que é levado a uma matriz e essa matriz recalca o tarugo para mudar a forma deste tarugo. É necessário que o tarugo seja de um material de boa ductibilidade, que é a conformação sem ruptura. A deformação sem ruptura é a propriedade chamada ductibilidade. E o forjamento a quente auxilia não só a propriedade da ductibilidade, como a fluência do material para que o forjamento ocorra mais facilmente e mais rapidamente, pois o forjamento a quente diminui os esforços necessários para o recalque de forjamento. Agora perceba que nessa condição de fluência de um metal dentro de uma cavidade, o atrito é elevadíssimo e isso acaba impactando na vida útil da matriz. Pois, afinal de contas, a matriz também é de aço. E a matriz necessita ter uma dureza superficial superior à dureza do tarugo. Porém, mesmo a matriz tendo uma dureza superficial superior à dureza do tarugo, o atrito é elevadíssimo. E daí é muito importante o lubrificante, que não só irá auxiliar no aumento da vida útil da matriz, diminuirá o número de reparos da matriz, como também auxiliará com que a peça que está sendo forjada não fique colada à matriz, pois durante o forjamento poderá ocorrer que a peça fique colada na cavidade da matriz de forjamento. O lubrificante é essencial. Vamos olhar de perto, então, uma matriz de forjamento. Os problemas que podem ocorrer dentro de uma cavidade de matriz de forjamento. Um deles é a fadiga mecânica superficial. A fadiga mecânica, devido ao esforço superficial, podem ocorrer pequenas trincas intersticiais. Ou seja, se o aço possui cristais e o esforço é sobre o aço, os cristais que formam o aço, eles podem começar a se romper e começar a ocorrer trincas na cavidade. Então pode ocorrer uma fadiga mecânica que promove trincas superficiais na cavidade da matriz. Outro problema que pode ocorrer em uma matriz de forjamento é a deformação plástica, pois existem pontos da matriz em conformidade à geometria da peça que está sendo forjada que podem ser mais solicitados mecanicamente. E pode ocorrer então um afundamento, a deformação desta cavidade, deformação plástica, o que é inoportuno, afinal, isso compromete a geometria desejada da peça forjada. Outro problema
que ocorre em matriz de forjamento é o desgaste. Perceba, quando a peça é recalcada, o tarugo é recalcado dentro da cavidade da matriz, ocorre a fluência do tarugo ao longo da cavidade, até mesmo para a bolsa de rebarba. E esse caminho de fluência acaba riscando a cavidade da matriz e marcando a peça. Então temos riscos superficiais sobre a peça forjada, na superfície da peça forjada. Isso sem contar que podemos ter a fadiga térmica. Afinal de contas, o tarugo, no forjamento a quente, o tarugo é elevado, pode atingir até 1.200, 1.150 graus, não é mesmo? E essa diferença térmica sobre a matriz, que não está a 1.150 graus, que ela é refrigerada para conseguir se manter intacta, isso gera uma diferença térmica superficial na matriz, ou seja, a superfície da cavidade da matriz ficará mais aquecida do que o núcleo da matriz. E isso provoca trincamentos, gera desplacamento superficial na cavidade da matriz. E esses pequenos desplacamentos superficiais acabam afetando a superfície da peça que está sendo forjada. Então, para tanto, o lubrificante a lubrificação durante o processo de forjamento é importantíssima. E o que se utiliza são lubrificantes à base de um pó. Este pó é o grafite. Podemos ter um veículo, um solvente à base de água, que contém o grafite, ou um solvente à base de óleo, que contém o grafite. Antigamente, o grafite em pó era muito aplicado. Porém, o grafite em pó aplicado na cavidade, ele suja a fábrica toda, suja a peça, suja a matriz e suja toda a área fabril. E daí, hoje em dia, se utiliza o lubrificante líquido, que pode ter um veículo aquoso em água ou um veículo aquoso à base de óleo. Atualmente, inclusive, existem robôs que executam a lubrificação a cada ciclo, pois no processo de forjamento é necessário forjamento a cada recalcada. Sim, antes da descida da matriz superior, o operador ou o robô entra na cavidade e lubrifica, sobretudo para que a peça não fique presa na cavidade. Veja agora este nosso exemplo do forjamento de um virabrequim de automóvel. Perceba que esse forjamento é progressivo, pois ele ocorre uma deformação sequencial progressiva, e existe um dispositivo chamado transfer, que ele pega o tarugo, leva à cavidade, ocorre o forjamento, depois ele retira essa peça que foi forjada, leva à próxima cavidade, e assim sucessivamente. E perceba que antes de cada forjamento, ocorre automaticamente a próxima lubrificação. Então, atualmente, existem matrizes com sistema transfer de tarugo e, sobretudo, com sistema de lubrificação automatizada, para facilitar todo o processo de forjamento sem a necessidade de um operador muito próximo à condição de peças muito quentes e da periculosidade de produção. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Tecnologia Mecânica, volume 2, Processo de Fabricação e Tratamento, do Chiaverini. Fundamentos da Conformação Mecânica dos Metais, do Hellman. E Forming and Forging, da ASM Metals Handbook. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, Corrosão e Proteção Superficial, da disciplina Ciência dos Materiais, edição 041 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Tratamentos térmicos, da disciplina Engenharia dos Materiais, edição 028 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E hidroconformação, edição 005 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema Forjamento, da disciplina Processos de Fabricação.
Aula de bolso solicitada pelo engenheiro carga rápida Bernardo William, lá de Itabira, do estado de Minas Gerais. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro carga rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Bernardo William. Eu espero que a aula de bolso de tema forjamento da disciplina Processos de Fabricação tenha correspondido todas as suas necessidades de conhecimento técnico e expectativas acadêmicas. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter e siga a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. E então, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil, o próximo tema de vídeo já foi enviado. Então, eu já vou! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug! Hugga Wugga! Chefe, acabou! E agora? Eu vou clicar 2 vezes? Spock, você peidou? Lógico, capitão. Você pensa que vulcano cheira assim?